A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu sou o pastor André Cardoso e que alegria poder estar aqui mais uma vez em sua companhia para mais uma escola bíblica dominical online da Igreja Evangélica Canaã. Nós estamos dando continuidade à lição que estamos meditando, usando durante estes domingos, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo hoje. E o tema da nossa lição hoje é sendo cautelosos nas opiniões. Aquilo que nós pensamos acerca de alguém, de alguma coisa, do nosso irmão, né? Eu penso assim, eu acho assim. Devemos ser cautelosos e Jesus falou a respeito disso também no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, tá bom? Mas antes de entrarmos aqui na nossa lição, me permita deixar aqui uma palavra de agradecimento a Deus pela minha, pela sua vida, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pela vida dos nossos pastores, pastor Rogério Pardini, pastor Anderson Moraes, e agradecer também pela Igreja Evangélica Canaã e por toda a equipe, todos os irmãos envolvidos nesse trabalho, buscando levar um conteúdo bíblico, cristão, cristocêntrico para a sua vida, tá bom? Que Deus nos abençoe a todos nós. Vamos orar e logo em seguida estaremos dando início a esta lição desta noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade mais que o Senhor nos concede de estarmos reunidos, debruçados sobre a tua palavra para aprendermos da mesma. Que o bom Espírito Santo esteja nos conduzindo, seja conosco, para que haja crescimento e edificação das nossas vidas em nome de Jesus. Abençoa a nossa igreja evangélica, a Igreja Evangélica Canaã, abençoa os nossos pastores, pastor Rogério Pardini, Anderson Moraes, todo o corpo ministerial de nossa igreja, toda a equipe de mídia que trabalha incansavelmente para levar um bom conteúdo bíblico, cristocêntrico às famílias espalhadas pela nossa cidade, pelo nosso estado, nosso país e até além fronteiras em outros continentes, recebendo esta palavra. Pai, enfim, por tudo nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá então. Sendo cautelosos nas opiniões. O texto áureo da nossa lição está em Lucas capítulo 6, verso 36, e diz o seguinte: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Eu vou repetir: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas capítulo 6, verso 36. A verdade prática. Quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Ou seja, nós devemos tomar cuidado com os nossos julgamentos, porque uma coisa é externar, expressar uma opinião. Outra coisa é manifestar um julgamento, um juízo sobre o outro, uma vez que somos todos seres imperfeitos e falhos. Tá bom? Vamos à leitura bíblica em classe, a leitura que vai nos nortear aí durante esse período de estudo que estaremos juntos. Mateus capítulo 7, do verso 1 ao verso 6. Se você pode, eu acredito que sim, se você está aí na sua casa, em companhia da sua família, tome a sua Bíblia, papel, caneta, faça suas anotações, tá bom? Participe, leia, ame a palavra, coma a palavra, viva pela palavra, seja abençoado pela palavra, seja alimentado pela palavra. Mateus capítulo 7, do verso 1 ao verso 6, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com juízo que julgardes, sereis julgados,
com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Verso de número 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidará de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Amém? Essa é a leitura bíblica de classe para esta lição. Os objetivos desta lição: compreender que não devemos julgar precipitadamente o outro. Em segundo lugar, conscientizar de que devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E em terceiro lugar, nós vamos meditar também a respeito de que nós somos julgados por Deus segundo a sua misericórdia. Amém? Glória a Deus. Então vamos à introdução desta lição. Nessa lição, veremos que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento ao próximo. Só para ficar entendido, o tema da lição é sendo cauteloso ou sendo cautelosos nas opiniões. Mas, infelizmente, muitas vezes, na maioria delas, a emissão de uma opinião vem com um julgamento. É preciso tomar cuidado com isso. Por isso, nós vamos falar bastante a respeito disso, sobre o julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Isso está em Lucas, capítulo 6, verso 37. E aqui no texto de Mateus nós lemos isso. E eu vou repetir essa leitura. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ou seja, Jesus foi muito cauteloso e foi muito enfático em dizer isso. Não julga, porque se você julgar, você será julgado. Com a medida que você medir, você vai ser medido. Então, você que é extremamente rígido com os outros, não é? Pense que com o mesmo rigor com que você julga, você será julgado também. Com o mesmo prumo que você mede, pesa e esquadrinha, você será pesado, medido e esquadrinhado. Tá bom? Não dá para ser extremamente rígido com os outros e esperar flexibilidade quando diz respeito a si próprio. Tá bom? Porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida que medirdes sereis medidos também. Então vamos continuar aqui. Somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar suas criaturas. Deus é justo juiz e toda avaliação pertence somente a Ele, pois só Ele, Deus, é justo juiz. E Paulo, escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 8, ele diz isso, que Deus é o justo juiz. Tá bom? Por isso, o crente cheio do Espírito Santo é, ou deveria ser, misericordioso e não julgar os outros precipitadamente, e sim procurar viver como sal da terra e como luz do mundo. Tá bom? Vamos
Continuando aqui, o primeiro tópico, então, é: não devemos julgar o outro, ou julgar precipitadamente, ou extremamente, com extremo rigor, o outro. Tá? Aprendendo a se relacionar com os outros, o primeiro subtópico. A igreja é o corpo de Cristo, formada por santos, porém humanos. Formada por santos, porém humanos. Imperfeitos e com dificuldades nos relacionamentos. Por isso estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputas. Veja o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 1, os versos 11 e 12, quando ele diz que fica sabendo pelos da casa de Cloe que haviam dissensões, contendas, disputas entre eles e que os irmãos estavam divididos, um dizendo que era de Cefas, outro dizendo que era de Paulo, outro dizendo que era de Apolo. Infelizmente, isso faz parte dessa coisa do ser humano, de ter as suas preferências, e com isso vem as divisões, as confusões, as contendas, mas nós não devemos nos esquecer que somos e professamos todos uma mesma fé, temos e cremos um mesmo Salvador e esperamos um dia estar todos juntos na eternidade na presença desse nosso meigo Salvador. Então nós devemos ser cautelosos e misericordiosos e entender que essas coisas não deveriam, mas fazem parte do nosso dia a dia e devemos ser então mais flexíveis nos nossos relacionamentos, tá bom? Tal verdade nos mostra que Jesus não espera do crente perfeição. Perfeição. Não. Não se trata disso. Contudo, ele exige que os súditos desse reino de Deus sejam éticos e misericordiosos. Veja bem, o comentarista disse aqui que Jesus não espera do crente perfeição. Mas isso não significa dizer que eu não deva buscar por ela. Porque foi o próprio Jesus quem disse: sede, pois, santos, como santo é o vosso Deus. Porque está escrito: sede santos. Então eu devo buscar por essa perfeição. Alcançá-la? Não. Não, mas eu devo buscá-la. A santidade, devo buscá-la. Tá bom? Então vamos lá. Sede, pois, misericordiosos, como, pois, também vosso Pai é misericordioso. Nós devemos ter esse conceito de ética e exercer a misericórdia. Misericórdia aqui dá uma ideia de flexibilidade, tá? De flexibilidade, tá? E nós vamos falar disso mais adiante. O Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir ou como devemos nos comportar diante de uma ação errada de um irmão, tá? Então nós devemos, diante dos erros, das falhas, agir com ética e misericórdia. Eu gostei muito disso que o comentarista da lição expressou aqui. Ética e misericórdia. Como pastor? Sendo ético, sendo cauteloso, preservando o outro, tendo cuidado pelo outro. Não é o caso, por exemplo, de ficar sabendo de alguma coisa e sair gritando, falando para os quatro ventos e denunciando e dizendo, porque com certeza, se fosse você no lugar do outro, você não gostaria de ser exposto e ter a sua vida exposta. Então você precisa de ter ética, respeito e tratar com misericórdia. Isso não significa ser conivente. Misericórdia não é conivência, não é concordar, tá? Não é participar do erro,
Não é concordar com o erro, é tratar com misericórdia, sabendo e entendendo a fraqueza, a miséria, o prejuízo, tratar com carinho e com respeito. Tá bom? Acho que isso está bem entendido. Porque, afinal de contas, a Bíblia também diz: aquilo que você deseja que os homens façam por você, faça você primeiro. Eu não acredito que você goste de ser alvo de comentários, de fofocas, de intrigas. Eu acredito que você é o tipo de pessoa que não gosta que o seu nome fique bailando pelas rodas de conversas nas chamadas panelas. Então, por que fazê-lo? Ética e misericórdia. Vamos lá. Segundo subtópico. Ninguém deve então ser julgado? Vamos ver sobre isso aqui. Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de parecer ou de opinião? Parecer e opinião é uma coisa, julgamento é outro. Mas vamos ver aqui. Se fosse assim, o nosso Senhor contrariaria seu próprio ensino presente no texto, pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e como porcos. A leitura que nós fizemos no verso de número 6 de Mateus capítulo 7 diz: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Então eu devo observar, mas quem são esses cães? Quem são esses porcos? O que os caracteriza? Vamos continuar. Além de ele mesmo julgar o procedimento hipócrita dos escribas e dos fariseus. Em Mateus capítulo 5, verso 20, Mateus 6 e 2, e também verso 5 e verso 16, quando o Senhor Jesus nos orienta a não sermos como os hipócritas. E ele deu as características destes hipócritas, destes fariseus. E quais eram essas características? Eram pessoas que oravam em público, que evocavam para si a aparência e a virtude do piedoso. Eram aqueles que jejuando mostravam-se contristados para serem louvados pelos jejuns que estavam apresentando. Essas coisas, o próprio Jesus deixou a diretriz, dizendo que nós devemos observar essas coisas e não devemos agir da mesma maneira, porque se a nossa justiça em tudo não exceder a do fariseu, de maneira alguma nós teremos parte no reino dos céus, no reino de Deus. Então, nós devemos sim observar aquelas coisas que a Bíblia nos orienta, que a palavra de Deus nos orienta, e segundo a palavra de Deus, nós devemos agir, não segundo os nossos próprios conceitos ou pré-conceitos, as nossas ideias pré-concebidas ou as nossas axiologias, o tal do eu acho, tá? É diferente disso aqui. O próprio apóstolo Paulo diz que aos cristãos lá em Corinto a respeito disso, que as más conversações corrompem os bons costumes, que eu não devo pactuar. Eu estou fazendo um julgamento? Sim e não, porque segundo o que diz a palavra de Deus, eu não devo me assentar à roda dos escarnecedores, não devo me deter no caminho dos ímpios, eu não devo ser dado às más conversações, devo desviar o meu caminho do caminho da prostituta, devo desviar o meu caminho dos filhos de Belial, dos filhos da perdição, não devo ser como eles, não devo pactuar com eles. Então, a Bíblia dá alguns parâmetros que estabelecem o nível de relacionamento que nós teremos em certas ocasiões. E isso não é emitir um julgamento pessoal, é ter a Bíblia como parâmetro e um livro de regra de fé e prática de vida cristã.
Tá bom? Vamos continuar aqui. Você pode ler também, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14 e 15, e 1 de João, capítulo 4, verso 1. Tá bom? Essas passagens bíblicas mostram que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado, porém é preciso ter em mente que não somos Jesus, o qual tinha conhecimento pleno da natureza humana. Jesus conhecia para além da aparência, para além da aparência. Então, nós devemos, daquilo que nós não podemos emitir um julgamento preciso, mas que temos parâmetros segundo a palavra de Deus, nós nos afastamos. Se não é bom estar na roda dos escarnecedores, eu me afasto. Eu conheço de fato o coração, a alma daquelas pessoas? Não. Por isso eu não vou dizer, perdido, você vai para o inferno. Mas eu me afasto e entrego a Deus e Ele é quem sabe de todas as coisas. Tá bom? Então seja cauteloso naquilo que você diz. Me perdoa o que eu vou dizer aqui, mas eu acredito que estou falando com pessoas adultas, maduras espiritualmente, aquelas que não são, se estão aqui conosco, estão buscando ser. Então para de ficar dizendo, aquele ali é filho do diabo, aquele ali vai para o inferno, aquele ali, porque até outro dia você mesmo estava na mesma condição. E eu também. Afinal de contas, não nasci num lar onde papai e mamãe eram crentes em Jesus Cristo, papai pastor, mamãe dirigente da União Feminina ou do círculo de oração da igreja. Não, eu vivi no mundo, no pecado, fui um drogado, fui um alcoólatra, fui vitimado, eu tinha prazer no pecado, mas como diz a letra da canção, quando Jesus estendeu a sua mão, por isso nós estamos aqui. Éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor com mão forte nos tirou de lá e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, aonde temos a redenção, a saber, o perdão pelo seu sangue. Tá bom? Então vamos continuar aqui. O julgamento defendido por Jesus. Quando disse Jesus, não julgueis, ele não usou o verbo krino, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado nas nossas observações ou pela aparência pessoal. O próprio Senhor Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus por comer com pecadores. Ou seja, comer com pecadores e com aqueles que eles julgavam ser pecadores simplesmente porque não estavam enquadrados no seu padrão e nem enquadrados na lei. Bastava ser um gentil para ser um imundo. Tá? É claro que ele estendeu a mão para a prostituta, entrou na casa do publicano, tudo isso, e ele foi julgado injustamente por causa disso. Chamado de comilão, de beberrão, foi dito a respeito de Jesus que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios, por Beelzebu. Tudo isso foi dito a respeito de Jesus por ser julgado pelos outros. Tá bom? Eles estavam errados, porque na sua missão, ou na missão de Jesus, a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus respondendo disse-lhes, Lucas 5, 31 e 32, ele diz assim, Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médicos os que não estão enfermos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. As pessoas dizem assim, eu entendo. Eu entendo. Nem tanto, mas entendo. Quem é você para me julgar?
Só Jesus é quem pode me julgar. Amém? É verdade, é verdade. Mas aí eu faço uma outra pergunta, e isso não te preocupa? Porque ele ama o pecador. Ele veio para os que estão doentes, mas ele vem para chamar ao arrependimento, para que essa pessoa não peque mais, para que essa pessoa não seja mais vítima da consequência ou do salário do pecado. Ele veio chamar ao arrependimento, está em Lucas capítulo 5, verso de número 32. Chamar ao arrependimento. Arrependimento quer dizer distância de algo feito no passado ou em tempos passados. Era uma prática. Por isso Paulo escrevendo diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Ele veio chamar ao arrependimento. Mas vamos lá. As escrituras sagradas ensinam a não julgarmos, como também não admitir falso rumor e testemunhar falsamente contra um irmão. Nós não devemos. Não devemos. Não devemos. A Bíblia é quem diz isso. Vamos ler Êxodo, capítulo 23, o verso 1. Diz o seguinte: não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Tá? Falso rumor, conversinhas, contendas, falso testemunho a respeito de alguém, a Bíblia reprova. Êxodo 23, verso 1. E tem um versículo que é sensacional. Levítico 19, 16. Diz o seguinte. Olha só. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não seja fuxiqueiro, mexeriqueiro, fofoqueiro no meio do teu povo. Fazendo o quê? Falsos rumores e falsos testemunhos. Que o Senhor nos guarde disso. Bom, chegamos ao final desse primeiro tópico e a palavra-chave deste primeiro tópico é cautela. Cautela. Seja misericordioso, como o vosso Deus é misericordioso. Misericórdia aqui dá a ideia de flexibilidade, porque não vem sobre nós o juízo que nós merecíamos, que nós merecemos, mas vem sobre nós a misericórdia. Se você não concorda com esta expressão flexibilidade, o que diriam os ninivitas, por exemplo, quando Deus disse a Jonas: subiu o pecado da grande cidade às minhas narinas, e você vai lá e vai dizer que eu vou destruí-los. E Jonas conhecia tanto a Deus e conhecia tantos ninivitas que ele disse: aquele povo não pode ter perdão, porque se eles se arrependerem, Deus vai ter misericórdia deles. E qual foi a surpresa? E o que aconteceu? O povo, ao ouvir a pregação e o juízo que viria, se arrependeu. E aí Deus não enviou a destruição. Deus exerce a misericórdia, sendo misericordioso, exercendo esta flexibilidade. Agora, vamos ver alguém que se beneficia desta misericórdia, mas não estende a misericórdia para o outro. Lembra quando Jesus falou a respeito de um servo que tinha uma dívida e não podendo pagá-la, pediu que fosse lhe perdoada a dívida? Assim o foi. O rei o perdoou, o soberano o perdoou, mas quando ele saiu da sua presença, encontrou um conservo que lhe devia uma quantia muito menor do que aquela que ele devia, e ele foi cobrar.
O seu conservo, não tendo condição, ele mandou prendê-lo. Os servos do rei viram aquilo, correram e disseram: sabe aquele homem que o senhor acabou de perdoar? Pois é, ali fora mesmo, ele saiu e encontrou alguém que devia para ele, e a misericórdia que o senhor estendeu a ele, ele não estendeu ao outro. E botou preso o outro, ele não perdoou a dívida. Ah, não? Não, ele não fez? Não. Então traga ele aqui, porque agora ele vai ficar preso até que ele pague até o último centavo. A misericórdia que você exercer, que você oferecer, é a misericórdia que você terá. Na oração modelo que nós estudamos aqui em aula passada, foi Jesus mesmo quem disse. Olha só, Mateus capítulo 6, o verso de número 12. Ó, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim como eu fizer, se faça comigo. É isso que eu estou dizendo. Aí a gente vai para o verso 15, o verso 14 e o verso 15, que diz assim: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, ofereça a misericórdia que você quer receber quando você estiver na condição do outro. Tá bom? Então vamos lá. Seguindo a síntese deste primeiro tópico, a palavra-chave é cautela. E a síntese deste primeiro tópico é: no Sermão do Monte, Jesus deixa claro que não devemos julgar o outro. Me permita, isso digo eu, não comentarista nem a Bíblia. Não devemos ser extremamente rígidos no julgamento quanto ao outro. Tá bom? Vamos lá. O segundo tópico: devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Devemos olhar para nós mesmos. Vamos lá. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Olha só, estou falando disso até agora. Pessoas que emitem juízos impensados, infundados, rígidos, duros a respeito dos outros podem estar tentando esconder seus próprios erros. Eita! Vamos lá. Podemos ver tal fato na vida do rei Davi. Quando cometeu um adultério e um homicídio, para mostrar a Davi as suas iniquidades, o profeta Natã contou uma história de um viajante. Lembra? O viajante chega. E aí um homem que tinha muitas posses vai, ao invés de sacrificar uma das suas muitas ovelhas, pega a ovelha de um pobre que só tinha uma única e sacrifica aquela ovelha. E aí o Davi, rígido demais, soberano, quando questionado por Natã, porque Natã disse: o que deve ser feito com um homem que agiu de tal maneira? Davi logo imediatamente diz que tal homem merecia a morte. Confira lá, 2 Samuel, capítulo 12, verso de 1 a 7. Davi decreta a morte de tal homem que tenha feito aquilo. Mas quando Natã ouviu aquela palavra, olhou para Davi e disse: tu és este homem. Tu és o réu. Tu és o homem que merece a morte. Você cometeu esse ato de loucura. E agora? Você vai se manter tão rígido assim? Ou você vai buscar por misericórdia diante de Deus? Então tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque o sentido de justiça de Davi estava muito aguçado no que diz respeito ao outro, esquecendo do seu próprio erro, do seu próprio pecado, da sua própria transgressão. Então, estenda o benefício da misericórdia que você espera também ao outro.
Vamos continuar aqui. Foi fácil para Davi enxergar o pecado do outro, considerá-lo horrível. Mas quando olhando para si, foi como ver alguém que precisa de misericórdia. Muitas vezes, de modo errôneo, procuramos falhas nos outros e os sentenciamos, mas ignoramos ou fazemos vista grossa em relação às nossas próprias falhas. Devemos olhar mais para nós. Nós participamos todos os meses do culto que é o culto da família, o culto da intimidade, o culto da Santa Ceia. E todos os meses nós lemos: examine-se, pois, o homem ao seu próximo, ao seu companheiro, ao seu irmão. Não, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A si mesmo. Tá? Falhas todos temos. Algumas são mais graves do que as outras, mas todos as temos. Continuando. A inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Aqueles que possuem o espírito mórbido da crítica irão incorrer em graves consequências. É o que Jesus ensina em Mateus, capítulo 7, verso de número 2. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos hão de medir a vós. Para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas próprias vidas, Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8, verso de número 7. Você conhece o texto. A mulher pega em ato de adultério. A lei diz que deve ser apedrejada. E tu o que dizes? E Jesus disse: aquele que dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe pedra. E aí, todo aquele que estava pronto para atirar pedra, acabaram por se retirar. E Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenam? Nem mesmo eu. Aí alguém pode pensar nesse texto e dizer: mas Jesus não fez nada quanto ao pecado daquela mulher, ele não tratou do pecado dela, ele só disse: se os teus acusadores não te condenam, nem eu. Então Jesus não tratou do pecado da mulher? Tratou sim, porque ele disse: vai e não peques mais. Mude a sua prática, se arrependa, não cometa tal pecado novamente, vá e não peques mais. Ele tratou sim do pecado, houve misericórdia, houve perdão, mas houve um alerta: vá e não peques mais. Tá bom? Vamos continuar aqui. Os escribas e fariseus eram peritos em julgar os outros. Eram autoconfiantes e justos aos seus próprios olhos. Lucas 18, verso 9. Por isso foram duramente repreendidos pelo Senhor Jesus. Somente o Espírito Santo pode transformar o nosso homem interior, afastando de nós todo desejo de julgamento ou de crítica. Precisamos seguir a recomendação de Paulo. Olha aí, 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Antes de falar do outro, olhe para si, olhe para dentro de si. Entenda quem você é, quem nós somos. E somos totalmente dependentes de Deus, pois todos temos falhas, erros e pecados. Repito, isso não significa ser conivente nem participante. Não.
Porque se você ver o seu irmão em um ato delituoso e você vê-lo pecando, se você não fizer nada, o sangue dele estará nas suas mãos. Mas se você vir e você repreendê-lo, você ganhará o seu irmão. Mas se ele não lhe ouvir, você vá, traga mais uma testemunha, porque pode ser que o testemunho de 2 possa convencê-lo e aí o sangue dele não estará mais na sua mão. Mas se você não fizer nada, o sangue dele estará assim nas suas mãos. Mas se você, tendo feito tudo que for possível para resgatá-lo e nem assim ele aceitar e se arrepender, aí você está livre do sangue dele. Mas, por favor, entenda que todos carecemos de misericórdia. Vamos seguir aqui. Terceiro, o que fazer para não julgarmos precipitadamente o outro? Primeiro, é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições, embora não tenhamos mais prazer no erro. Essa é a chave. Eu sou tão errado, eu cometo erros, mas eu não posso ter prazer nele. Vamos lá. Em segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas em amor. Em amor. O mesmo amor que Jesus um dia teve conosco. Um dia teve conosco. Isso fica claro em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele me amou primeiro. E esse amor que ele teve e manifestou por mim, eu estendo ao outro. Aí eu evoco novamente a parábola de Jesus falando do servo e do conservo. Teve a dívida perdoada? Por que você não estende o benefício a outro? É como se eu, que vim do pecado, que vim das drogas, que vim do álcool, que vivi uma vida promíscua, hoje não recebesse, ou quando recebo alguém na igreja, seja na nossa sede ou no ponto de pregação onde trabalhamos, quando alguém entra ali nessa condição que eu vivia, eu dizer, isso aí é um perdido, isso aí não tem jeito, isso aí não merece. Não, eu não posso fazer isso, porque eu fui alvo desse amor. Você foi alvo desse amor. Você contou com a misericórdia de Deus. Eu sei que é difícil, que dói orar por alguém, amar alguém, ver esta pessoa se autodestruindo. Uma mãe, um pai. Os pais geralmente agem assim, com mais ênfase, com mais contundência. As mães sofrem, choram, mas são mais flexíveis, abraça. Muitas vezes o pai quer pôr para fora de casa, não quer viver essa vida miserável, vai viver essa vida longe de mim. Não, abraça o teu filho. Ame o teu filho, porque você foi alcançado pelo amor de Deus, ele será alcançado pelo amor de Deus. Me permita aqui, no meio de uma lição, numa escola bíblica, deixar uma palavra de oração e uma palavra de incentivo a você, uma palavra profética em nome de Jesus. Ame e abrace o fruto do teu ventre, porque a salvação é também para ele, porque está escrito que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, e nós que somos da fé, que somos filhos de Abraão pela fé, a nós se estende esta bênção. Todas as famílias, a tua família é abençoada e os teus filhos virão ao conhecimento da verdade e serão alcançados pelo amor de Deus. Em Cristo Jesus tem salvação para a tua casa e para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa, para quem você ama. Tem salvação, sim. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Oh, aleluia. Romanos, capítulo de número 13, o verso de número 10 diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então ame
ame mais e julgue menos, abrace mais e julgue menos. Exerça a misericórdia, tem salvação. Aleluia. Terceiro, não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar a todos com o mesmo favor imerecido que recebemos. Vamos ler Efésios capítulo de número 2, versos 8 e 9. Versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você não fez nada para ser salvo. Os méritos são totalmente de Jesus e do sacrifício no Calvário. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. Foi salvo pela graça. Então entenda que a graça alcança quem Deus quiser alcançar. Então, ao invés de julgar, que venhamos orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que lhes conceda um novo recomeço, pois temos um Deus que é bom e misericordioso. Glória a Deus. Chegamos ao final desse segundo tópico e a síntese dele é: antes de emitir qualquer juízo de valor ou qualquer que seja a respeito do próximo, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Eu sei que o tempo é escasso, mas deixa eu contar aqui uma fábula, não é nem uma parábola. Eu acredito que você saiba a diferença entre parábola e fábula. A fábula é algo imaginário que ilustra uma verdade concreta, tá? Então, o que eu vou dizer é uma fábula. Houve um concurso de beleza entre as aves na floresta. E as mais belas se apresentaram e desfilaram. O tucano, a águia, a arpia, falcão, enfim, o papagaio, a garça. E lá para as tantas, um corvo invadiu a festa, invadiu o concurso e ficou olhando, e o pavão estava desfilando lindo, belo, maravilhoso. Logo em seguida, o corvo invadiu o palco e começou a desfilar, e todas as aves riram. E aí, de repente, ele olhou e disse assim: vocês estão rindo do quê? Aí o pavão disse: porque você é feio. Ele disse: eu sou feio? Não. Pelo menos uma coisa todos nós temos em comum. Olha para o seu pé. Todo mundo aqui tem o pé feio. E todo mundo ficou calado e com vergonha. E o corvo saiu e seguiu a sua vida. Ou seja, antes de você rir, falar, apontar o defeito dos outros, olha para você mesmo, porque talvez você tenha um pé feio também. Tá bom? É só uma fábula. Vamos continuar aqui e partimos para a conclusão do nosso estudo de hoje. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Você já pensou nisso? Se Deus fosse tão severo conosco como nós somos com as pessoas. Você já pensou nisso? Se nós fôssemos julgados pela severidade ou com severidade da parte de Deus, você já pensou? Deus é severo? O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. Romanos 11, verso 22. 11, 22 de Romanos. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo.
No que tange à severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados. Esses conhecem a severidade de Deus. Por isso eu vejo, olha, desde o começo. Ser misericordioso não é ser conivente. Mas até a misericórdia um dia vai acarretar na severidade de Deus. Não insista no erro, não permaneça no pecado, para que você não conheça a severidade de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. Ninguém merecia outra coisa que não o juízo, mas a misericórdia nos alcançou. Mas saia, deixe o pecado, porque senão você vai conhecer esta severidade de Deus para com os que estão caídos. Porque o texto diz aqui, Romanos 11, 22, de outra maneira também tu serás cortado. Que Deus nos guarde disso, em nome de Jesus. Que Deus nos guarde. Segundo, como Deus nos julga. O Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente, que descarrega sua ira aleatoriamente. É preciso compreender que no relacionamento com suas criaturas ou com a sua criação, ele age com retidão e justiça. Retidão e justiça. Vamos ler dois textos. Isaías 45, 21. Anunciai e chegai-vos e tomai conselhos, todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então os anunciou? Porventura, não sou eu o Senhor, e não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há fora de mim. Não há Deus justo e Salvador fora de mim. Ele julga com justiça. Vejamos 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 8. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos, também a todos aqueles que amarem a sua vinda. Ele é justo, ele nos julga com justiça, com equidade, tá bom? O crente deve ser consciente de que Deus é justo e que estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa. Mas quando elas são quebradas, há consequências e sanções. Há consequências. Deuteronômio capítulo 7, vamos ver aqui, Deuteronômio capítulo 7, verso de número 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Verso 12. Será, pois, que se, ouvindo estes juízos, e guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou aos teus pais. Você não merecia ser escolhido, mas foi escolhido. E se você observar a palavra, os juízos de Deus, você vai ser preservado. O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois ele conhece o mais profundo do nosso coração e das nossas intenções. Terceiro e último, o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Olha só, vamos pegar o Davi aqui, homem segundo o coração de Deus como exemplo. Davi era um homem segundo o coração de Deus.
Atos 13, 22. Porém, ao pecar contra o Senhor e ao próximo, ele experimentou a justiça divina. Embora Deus amasse o seu servo, não o isentou da punição. Deus é um pai amoroso, mas também é justo e não tem por inocente o pecador. Ele é um Deus que guarda a beneficência em milhares e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que ao culpado não tem por inocente. Êxodo 34, verso de número 7. A severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a palavra de Deus, que escondem os seus pecados. Mas a sua bondade e cuidado alcançam aqueles que confessam e deixam seus pecados, procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo. Portanto, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Romanos 11, 22. É um convite a mim e a você, essa lição nessa noite. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Olhe para si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça como o salmista. Sonda-me, ó Deus, esquadrinha-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Me sonda, Deus. Eu me lembrei aqui do Jó, capítulo 31, quando, depois de ser tanto tempo e tão julgado pelos seus amigos, ele começa a se justificar diante de Deus, ele começa a falar com Deus, e ele diz: Deus, pesa entre mim e eles, pesa a minha integridade. Ele diz: pesa-me em balanças fiéis, pois tu conheces o meu coração, a minha maneira de agir, a minha maneira de proceder. Será que eu e você podemos fazer isso? Nós pelo menos deveríamos olhar para nós mesmos e menos para o nosso irmão. Chegamos à conclusão dessa lição, e a conclusão é: devemos seguir a recomendação do Mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém, e muito menos julgar uma pessoa apenas pela aparência exterior. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato, lúcido, misericordioso, evitando toda forma de precipitação. Que Deus nos guarde, que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe. Chegamos ao final desta lição e eu espero em Deus e oro que seja de edificação para a sua vida, assim como tem sido para a minha. Eu sou o pastor André Cardoso, me despeço de você hoje, te convidando para no próximo domingo estarmos juntos aqui para mais uma escola bíblica dominical online da Igreja Evangélica Canaã. Deus abençoe, semana de bênção em nome de Jesus. Amém e amém.